Boa noite, pessoal. Hoje vamos estar iniciando a primeira aula do segundo bimestre com conteúdo, né? Como foi dito na aula anterior a essa, a gente vai estar continuando o conteúdo que foi ministrado no primeiro bimestre, que é a termodinâmica. Eu vou estar conceituando com vocês aqui o que é a termodinâmica, só para a gente estar retornando o nosso conteúdo. Então, a termodinâmica, né, é a área da física que estuda as transferências de energia. Busca compreender as relações entre calor, energia, trabalho e analisando quantidades de calor trocadas e outros trabalhos realizados em um processo físico. Então, em um processo físico, existe uma forma de troca de energia, eu transfere uma energia de um elemento para outro. Se eu tenho uma xícara com café quente, ao pegar nessa xícara, esse calor ele é transportado para a minha mão, que está na xícara, né? Decorrente da água quente que foi colocada aqui dentro. Essa troca de calor, ela tem um motivo. E isso é estudado pela termodinâmica. Então, essa transferência de calor, a quantidade de calor, foi estudado no primeiro bimestre, né? Tem uma fórmula para poder estar calculando. E a gente vai dar continuidade a esse conteúdo. Então, a termodinâmica é isso. Estudo da transferência de energia. Então vamos lá, pessoal, dando continuidade ao conteúdo, a termodinâmica, existem leis que regem esse conteúdo na física. Existem 4 leis na termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica é o princípio da conservação da energia. Existe uma fórmula, né, que vai estar calculando a quantidade de calor de um determinado esquema ou de um determinado elemento através dessa fórmula aqui que a gente trabalhou, né, foi trabalhado no primeiro bimestre. Essa é a primeira lei da termodinâmica, o princípio da conservação da energia. A segunda lei da termodinâmica, ela está relacionada à transferência de calor. Como eu citei para vocês, de um elemento para outro existe uma transferência de calor. Isso ocorre porque o calor de um elemento para outro ele tende a se estabilizar. Então, se eu tenho um mais quente e um mais frio, a quantidade de calor, né, vai passar de um para outro através da condução de calor, essa transferência. Isso é a segunda lei da termodinâmica, que a gente chama de entropia. Isso quer dizer que existe um grau de desordem em um sistema e ele tende a se estabilizar. Okay? A lei zero da termodinâmica, ela trata das condições para que exista um equilíbrio térmico entre um elemento. Se a gente tem um elemento em contato com o outro, existe uma transferência de calor até que os dois estejam na mesma temperatura. Essa transferência de calor vai ocorrer até que isso ocorra. Se eu tenho um elemento mais quente do que o outro, ao entrar em contato um com o outro, eles vão estar fazendo a transferência de calor. Para que isso aconteça, existem regras, né? E é o que a gente chama de entropia, que é a lei zero da termodinâmica. A terceira lei da termodinâmica, que é a última, e ela é uma lei polêmica porque alguns físicos não a consideram como uma lei, sim como uma regra. Mas a maioria deles, a gente está nos livros, né, a gente vê essa referência, a terceira lei da termodinâmica. Essa lei explica o zero absoluto. O que é falado nessa lei? Ela diz que não é possível, vou colocar aqui, não é possível um elemento, né,
qualquer, uma substância, ela atinge uma temperatura zero absoluto. Ele vai chegar num valor muito próximo a zero, mas não vai chegar no zero absoluto. Aí vocês falam assim, professor, mas sei que você está falando está muito esquisito, porque existem temperaturas negativas, né? Menos 10, menos 30 graus Celsius e assim por diante. Sim, na nossa nomenclatura para temperatura, em graus Celsius existem temperaturas negativas, mas na nomenclatura oficial, que é no grau Kelvin, não existe temperatura negativa. Então não existe o zero Kelvin, né? Não existe um elemento que consiga chegar nessa temperatura. Então essa é a terceira lei da termodinâmica.